CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. A Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica ressalta a importância de cuidar da saúde das crianças, já que todos os anos, cerca de 12 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com câncer no Brasil, uma média de 32 casos por dia. Neste momento de pandemia, a tendência é que os números oficiais sofram um déficit. Isso porque as famílias têm se afastado dos consultórios médicos. Quem vai explicar mais para a gente sobre esse cenário e quais ações podem ser realizadas é o doutor Cláudio Galvão, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, que está ao vivo com a gente por telefone. Doutor, muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Doutor, a gente começa a entrevista perguntando qual que é a importância do diagnóstico precoce. Bom, o diagnóstico precoce é algo muito importante para qualquer doença, particularmente o câncer. No caso da criança, a maioria dos tipos de câncer, você não tem nenhuma medida que possa fazer para evitá-los. Então, fazer o diagnóstico precoce é fundamental para que o tratamento seja conduzido da melhor maneira. E quais sinais, quais sintomas os pais devem ficar atentos para o caso para saber realmente, talvez, pensar ou levar o filho no consultório médico para saber o que está acontecendo? Então, assim, só para esclarecer um pouquinho, nós temos, eu vou te falar dos 3 principais tipos de câncer, que são as leucemias agudas, os linfomas, que são como irmãos das leucemias, que acometem o sistema linfático, e os tumores do sistema nervoso central. A quantidade de sintomas ela é vasta, mas tem algumas coisas que podem chamar atenção, não só para câncer, mas para alguma outra doença que pode ser eventualmente crônica ou grave. Você ter o mesmo sintoma recorrendo em um período muito curto de tempo. Por exemplo, dor de cabeça é uma coisa comum, mas uma criança começar a ter dor de cabeça repetidas vezes, a ponto de ir ao médico 1, 2, 3 vezes, é uma coisa que é um sinal de alerta para câncer. Infecções de repetição. Então, assim, é normal que crianças não tenham infecções, mas se elas começam a ter isso com muita frequência, de poucas semanas, isso é um outro sinal. Aparecimento de manchas roxas, anemias, ou surgimento de massas, né? E é uma coisa muito importante, as massas do câncer, então, assim, que o pessoal chama de íngua, etc., elas são indolores. Então, isso são alguns dos sinais de alerta, mas eu chamo muita atenção para qualquer faixa etária se você tem algum sintoma ou sinal que te leva ao médico várias vezes consecutivas. Então, a orientação é, se realmente começar a aparecer esses sintomas, esses sinais, procurar um médico. Exatamente, porque o câncer infantil nem sempre vai deixar a criança, por exemplo, emagrecida ou com um aspecto muito doente. Eventualmente, ela até pode estar com um aspecto relativamente saudável. Por exemplo, algumas massas que aparecem, elas são indolores. Então, isso às vezes retarda a pessoa de comparecer ao médico. E então, esse tipo de coisa deve ser levado em conta. E o senhor percebeu realmente essa diminuição de procura por consulta? O senhor recebeu relatórios ou relatos de pessoas que falaram que diminuiu realmente a procura de pessoas por atendimento médico devido a essa situação da pandemia? Então, o que aconteceu? No primeiro semestre do ano passado, o impacto foi nítido, teve muito atraso. No segundo semestre, a situação chegou a quase que normalizar. Agora a gente está vivendo esse segundo momento que ainda a gente está percebendo aí o que está acontecendo. Mas, sem dúvida, no início houve atraso e agora a rede toda está saturada por causa de muito atraso, não só de criança quanto de adulto, que não conseguiu ou fazer procedimento, ou adiou a cirurgia, ou adiou a visita ao médico e isso adiou o diagnóstico. E agora, falando sobre o tratamento de crianças e adolescentes, o que pode ser feito para amenizar os efeitos colaterais de medicações fortes? Então, a gente tem, assim, estuda continuamente novas estratégias de tratamento menos agressivos. O tratamento ainda continua agressivo
e olhar a criança de um aspecto multidisciplinar. Então, você cuida, assim, não só da saúde física, mas você também cuida dos familiares, você tem apoio de psicólogos, de serviço social, no caso de necessário, fisioterapia. A única coisa que a gente tem muito prejudicado agora na pandemia é que as crianças com câncer, geralmente, elas ficam um pouco mais isoladas por questões do tratamento. Só que agora a gente está com dificuldade, por exemplo, os serviços de recreação nos hospitais, eles não têm funcionado, eles têm limitação para ver alguns parentes próximos, então isso tem atrapalhado bastante, uma coisa bem sofrida para essas crianças. Uhum. E entre os dias 7 e 10 de abril acontece o 17º Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica. Em função da pandemia da Covid-19, o evento ele será de forma totalmente online. Eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho mais para a gente sobre esse evento. Então, esse evento era para ter acontecido aí em Campo Grande em setembro do ano passado. Nós transferimos agora para abril, a tentativa de fazer ele presencial. Esse é um evento mais importante da oncologia pediátrica brasileira. Ele está completamente virtual, então quem quiser assistir, a inscrição eu acho que está relativamente barata pelas condições de virtual, e você tem uma atualização de todos os aspectos, isso não só médico, mas serve para toda a equipe multidisciplinar. O ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer o evento aí em Campo Grande, em setembro, e presencial. Com certeza nós vamos estar acompanhando. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande e trazer informações tão importantes sobre esse assunto. Eu que agradeço. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.